Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos do canal das carteiras abertas. São duas carteiras em que nós investimos apenas R$ 100 por semana em cada uma delas. Primeira carteira, aposentadoria voltada para o longo prazo, maximizar retorno, pensando em um prazo mais longo aí, 20, 25 anos, 15 anos, para a pessoa usufruir desse dinheiro. Segunda carteira, dividendos. Aquela carteira do pingadinho mensal, pingadinho trimestral, que você vai ficar recebendo um dinheiro e vai ficar reinvestindo até você atingir o seu objetivo de médio prazo, que seria uma renda aí desses dividendos. 5, 10 anos talvez. Beleza? Sem mais delongas, hoje temos novidades interessantes nas carteiras e vamos ao vídeo. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui com o nosso Gorilla View, nosso sisteminha de visualização de carteiras aberto, né? Bom lembrar, o Gorilla, ele não faz a movimentação do dinheiro, então você só cadastra aqui o que você já fez na sua corretora e você pode visualizar, você tem métricas para acompanhar. A vantagem que eu vejo é porque, digamos que você invista por uma corretora brasileira para ativos brasileiros, por uma corretora estrangeira para ativos estrangeiros, por uma casa uma corretora de cripto para o Bitcoin, e assim vai. Então o dinheiro está em vários locais, né? E aqui você pode consolidar tudo, juntar os seus investimentos e ter um controle maior para entender para onde está indo a sua carteira, certo? Então, a aposentadoria, primeira carteira, vamos direto para ela. No final a gente volta e vê o patrimônio como um todo. Uma carteira que está seguindo, parece estar seguindo o SP500, né? S&P 500, mas com uma certa vantagem. Vamos ver como é que ela vai se comportar no futuro. Para vocês verem como é que funciona o mercado de ações, a gente está com um mês e pouco de carteira aqui, né? E nós já temos Garmin, que subiu 18%, e temos PX, que caiu 20%. Temos VEG no Brasil, que subiu 13%, e temos o Bitcoin, que caiu 16%. Então, é normal esse tipo de coisa na renda variável, e você tem que estar preparado para lidar com isso. A minha visão, como eu educo meus clientes, é o seguinte: você entrou para ser sócio, você entende que o negócio é bom para você no longo prazo. Então, esse preço aqui agora não importa. Você está aqui para o longo prazo, você está aqui para a jornada. Então, a gente vai seguir o plano. Se você desviar do plano, existem grandes chances de você perder dinheiro com isso. Vamos seguir o plano. E o nosso plano é com base no balanceamento da carteira. Então, como é que eu escolho os ativos? Interessante vocês saberem disso. Eu escolho com base no que está mais para trás. Eu pego as minhas classes de ativos, vou mostrar aqui, tenho 378 em ações, tenho 96 em renda fixa inflação, né? Tenho 26 na poupança, tenho 103 em ações, e aí eu faço o balanceamento com base naquela pizza que a gente vê ao final do vídeo, e aí o que é que está mais faltando? Está faltando isso aqui. Então é isso aqui que a gente vai comprar, tá? E aí, o que é que está mais faltando nessa carteira nossa? É ações no exterior, investimentos no exterior. Pode ser ações ou REITs. No caso dessa carteira, nós vamos comprar uma ação. Uma ação que, pelo ticker, vocês já devem conhecer, né? Que é esse aqui, Microsoft Corporation. Uma das Big Techs, uma das grandes FANGs, né? Do Big Seven aí. Então, vamos lá. Microsoft, data da transação foi data de hoje. Por que eu escolhi a Microsoft? Eu tenho uma colinha aqui para vocês. É o seguinte: a Microsoft ela tem um valor de mais de 3 trilhões de dólares. Para vocês terem uma noção do que significa 3 trilhões de dólares, ela é maior do que o PIB do Brasil em um ano. Então, o que a Microsoft tem de valor é mais do que o Brasil inteiro produz em um ano. Para você ter noção do tamanho da empresa, certo? Ela é uma empresa gigantesca, ela atua em nuvem, atua com software. Você conhece ela pelo Microsoft Office e Windows, né? Mas isso nem é o maior produto dela mais. Ela trabalha muito mais com cloud computing, né? Navegação em nuvem, que é um dos principais produtos dela, mas também serviços por assinatura, né? O Office, o Windows é por assinatura. Ela está na corrida das IAs, que é até um ponto interessante, porque pode significar um grande boom na empresa no futuro ou pode significar um investimento perdido.
Ninguém sabe quem vai ganhar a corrida das IAs. E qualquer pessoa que disser o contrário está mentindo, né? Você pode colocar a chance ao seu favor e investir em algumas empresas boas e ver o que é que vai dar. Então, e também ela tá com videogames, né? Para quem é fã de videogames, ela comprou a Blizzard por 63 bilhões de dólares em 2023 e pagou à vista, praticamente, para vocês terem ideia de quanto dinheiro a Microsoft tem. Ela comprou a Blizzard e tem reformulado alguns jogos, né? Tá trabalhando para a empresa que estava com certo problema, né? A Blizzard está com certo problema. É esperar os resultados acontecerem nessa área para ela também ter a fonte de renda desse tipo de produto, né? Ela trabalha com a infraestrutura invisível, né? Trabalha principalmente com nuvem, infraestrutura por trás de todas as empresas, e foi por conta disso que a gente vai colocar a Microsoft na nossa carteira. Aí eu coloco minha corretora aqui, você pode colocar a sua diferente, se for, né? E aí eu venho aqui e vou pegar aqui o extrato para a gente registrar o valor certinho. O preço foi 386,80 e a quantidade de ações foi 0,0465. Aí dá 17,99, certo? Então, dessa vez, de fato, a compra não foi 18 dólares. Foi 17,99. Por que eu subi de volta para 18 dólares? Porque o real se valorizou, então o dólar ficou mais barato e agora a gente consegue comprar mais dólares com o mesmo real. É um bom momento para isso, né? Com base nisso, nós temos um total de R$ 93,54. Então, nós temos R$ 6,46 para colocar na poupança, tá certo? R$ 6,46. Vamos fazer esse cadastro aqui e vamos fazer também a adição desse dinheiro na poupança. Na data de hoje também e 6,46. Pronto, pessoal, já foi inserido aqui pelo Gorilla. Então nós já temos o dinheiro na poupança e nós já temos a nossa Microsoft. Como vocês podem ver, um fato interessante também para vocês entenderem como funciona esses sistemas de carteira, etc., né? A nossa Microsoft já está com uma valorização. Por que isso acontece? Porque o preço que eu comprei é diferente do preço que o Gorilla tem registrado no sistema dele. Então é normal que aconteça essa discrepância no dia de hoje. Nos próximos dias ele vai se normalizar, porque ele vai começar a puxar o preço de mercado e aí vai padronizar com a cotação normal da Microsoft, né? A cotação do final do dia, pelo menos. E nós temos aqui nosso dashboard. Vocês veem, outra coisa interessante para vocês verem é o seguinte, que apesar dos problemas, né, dos produtos que a gente teve, que a gente comprou na carteira, que estão no momento de baixa, né, como o Bitcoin, por exemplo, a carteira está muito próximo dos R$800 investidos. Então, para quem tem a perspectiva de longo prazo, uma visão de longo prazo, é como se você estivesse no momento de baixa, em que você praticamente não perdeu nada. Quando vier um momento de alta, a tendência é que haja uma forte alta, uma forte recuperação. Então, com base no que a gente viu aí na nossa carteira de aposentadoria de longo prazo, né, a gente pode perceber que a carteira está saindo muito bem, ela está ficando cada vez mais diversificada e mais condizente com o planejado. Eu vou colocar a carteira aqui do lado para vocês terem a noção, como eu sempre faço. Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida com relação à carteira, como é que faz essa compra no exterior, qual o trâmite, se você quer que sugerir algum vídeo, dizer, me explica isso aqui, que eu não sei fazer essa parte aqui do processo. Eu estou aí à disposição, basta você deixar aí nos comentários que a gente vai fazer esse vídeo, tá bom? Vamos agora para a nossa carteira de dividendos. Então vamos dar continuidade aos nossos investimentos com a nossa carteirinha de dividendos, né? Aquela do pingadinho mensal. No pegadinho sempre que possível, vamos dizer assim, né? Abrindo a nossa carteira, a gente vê que ela tem se saído melhor em relação ao próprio benchmark. É uma carteira que aproveitou a alta da bolsa e dos investimentos brasileiros que aconteceram em decorrência da desvalorização do dólar. Então, está fugindo o dinheiro dos Estados Unidos, está indo para os países emergentes. O Brasil está surfando nessa onda por consequência, não que tenha sido feito nada de diferente no Brasil. Por isso que a gente tem uma carteira com ativos que, por exemplo, né, ações de Itaú subiu 13%,
nosso rate ou subiu 10%. Então, quase todos aqui no positivo. A carteira que está bem no positivo, eu diria. Mas vamos ver se tem evento aqui. Será que a gente tem dividendo para receber? Dá uma olhadinha aqui. Eu gosto desse aqui. A gente tem dividendos que já foram recebidos, né? E o próximo dividendo só no dia 2, que é segunda-feira da semana que vem. Então, talvez a gente já consiga usar esse juro sobre o capital próprio aqui para outros investimentos. Se bem que o valor é irrisório, né? 4 centavos. Começa assim, mas daqui a pouquinho está bem maior. Vamos para cadastrar nossa transação. E quando a gente vê aqui as nossas posições, nós já temos um rate nos Estados Unidos, já temos um ETF de renda fixa, temos 2 ações e 2 FIIs. Para a gente completar ou continuar, né, a nossa jornada dos dividendos, nós precisamos de mais dividendos internacionais, o pingadinho em dólar, né? E aí a gente vai usar o XR como o veículo dessa vez. O XR, e eu trouxe uns dados aqui para mostrar por que eu fiz essa escolha, não que isso seja uma recomendação, faça a sua própria pesquisa, tá bom? É uma empresa de Utah, nos Estados Unidos, e ela tem um valor de mercado de 32 bilhões de dólares. O XR junto com o PSA são os 2 maiores REITs, ou fundos imobiliários americanos, que trabalham com alto armazenamento. Eu não sei se vocês já viram nos filmes, Breaking Bad tem muito isso, né? A série Breaking Bad, que você tem aqueles locais, a pessoa tem uma chavinha, vai lá e tem um galpão, um mini galpão, um container, que é daquela pessoa, alugado para ela. E ela bota o que ela quiser lá, que não é a casa dela, é um local para ela guardar as coisas. Então esses containers de alto armazenamento são muito comuns nos Estados Unidos, porque as pessoas lá compram tanto, tem tanta coisa, que elas terminam separando. Ó, esse aqui não vai usar com tanta frequência, ou coisas do inverno, você pega no verão e bota lá no container, né? E aí as coisas do verão que estavam no container você traz para casa, e assim vai. Tem vários usos, né? No Breaking Bad, o cara escondeu lá todo o dinheiro que ele tinha do tráfico de drogas, né? Então era milhões e milhões de dinheiro lá dentro do container, para vocês terem noção, né? E aí, como o container é seu, você tem a chave, ninguém vai ficar inspecionando o que é que tá lá dentro, entendeu? Então, esse tipo de produto de alto armazenamento é muito comum nos Estados Unidos. E essa é uma das principais empresas que trabalha com isso. Ele possui uma alta margem operacional e se beneficia bastante do e-commerce. Por quê? Porque essas empresas de alto armazenamento também têm aquela opção de você compra um produto, pede para deixar num depósito e você pega ele no depósito. Então elas também têm essa opção aí de trabalhar em conjunto com o e-commerce. E fez aquisição de uma empresa em 2023, o XR, e agora está com mais de 3.500 unidades nos Estados Unidos, 3.500 locais de armazenamento, o que é bastante, tá? Então vamos colocar aqui corretora Charles Schwab, e é uma empresa que paga um bom dividendo também com frequência regular. O preço de compra foi, deixa eu colocar aqui, foi 150,10, 33. E a quantidade foram 0,1199. Deu 18 dólares, em reais deu 93,60. Se deu R$ 93,60, nós temos ainda para colocar na nossa poupança R$ 6,40. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Cadastrou aqui o XR. Agora eu vou lá aqui na nossa poupança e vou colocar comprar na data de hoje R$ 6,40. Cadastrado, vamos torcer para não demorar tanto. Pronto, já foi. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que o Gorilla não classifica o XR como um rate, apesar dele ser um rate. Então a gente já viu aqui que vai ter uma certa diferença, né? Mas tudo bem, não tem problema, até porque essa divisão de rates nos Estados Unidos é meio que informal. Todo rate é uma empresa, como são as empresas das ações. Então não há uma diferenciação como no Brasil, que empresa é uma coisa, fundo imobiliário é outra. Lá são empresas. E a classificação de rate é porque é algo que lida com terras e paga um dividendo com maior frequência. Então,
Voltando aqui para o nosso dashboard, nós estamos com R$ 825, R$ 25 de resultado desde o início, né? 6%, nada mal. E a carteira está ficando mais diversificada. Eu vou fazer um corte agora para a gente ir para outra tela. E agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a carteira de dividendos. Eu espero que você esteja empolgado tanto quanto eu com essas carteiras, né? As carteiras estão se saindo maravilhosamente bem. Nós estamos diversificando e está ficando muito sólida a carteira. Como a gente está colocando dinheiro em diferentes classes de ativos, e diferentes ativos, diferentes países, nossas carteiras estão ficando sólidas. Acontece um probleminha aqui, um probleminha ali, não afeta a carteira como um todo. Que o principal, né? O maior ponto é esse. Para você ganhar dinheiro no mercado, basta que você não perca. Então você tem que ter uma carteira que seja defensiva, proteja você. De um lado tá melhor, mas do outro lado tá seguro. E assim vai. Eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, esteja gostando dessa série de vídeos. Eu peço que você indique esses vídeos para os amigos, para as pessoas próximas que você conhece. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o like aí que ajuda bastante. E se você tiver alguma dúvida, eu queria que você fizesse vídeo sobre tal, sobre empresa tal, sobre situação tal, como fazer tal coisa. Vai lá, coloca aqui nos comentários, eu vou responder. Vou fazer um vídeo se for o caso de uma pergunta que gera a necessidade de um vídeo. Eu vou lá, a gente faz um vídeo sobre isso e conversa sobre isso, tá bom? Obrigado e até a próxima.